densidade de energia tem uma densidade de momento. Ô André, você tem a apresentação da iniciação científica quando? Eu acho que é 21 de setembro. Então, vou fazer o seguinte, dia 12 de setembro, eu vou botar aqui para dar aula. Mas eu marquei, vai ter o Dória vai fazer um seminário, dia 12 de setembro é uma quarta-feira, então você pode se combinar com o Dória. A aula vai de 4 até as 8, possivelmente, né? Dória faz um seminário, tipo de 4 às 6, sei lá, organiza aí, e você, como vem de Niterói, vocês sempre chegam um pouquinho atrasado, mas você podia apresentar o seminário da tua iniciação científica. Tá? Pode fazer em PowerPoint, ou fazer no quadro, como você quiser, porque o André está trabalhando com a eletrodinâmica, porque eu trabalho com a eletrodinâmica axiônica, né? Então, aí pode fazer uma ilustração de um modelo eletromagnético diferente e calcular algumas coisas, refazer um pouco o eletromagnetismo, esse eletromagnetismo axiônico que tem aparecido com uma certa recorrência na literatura mais atual, em termos de materiais novos, né? Então, e essa eletrodinâmica axiônica, ela tem uma origem também na teoria de interações fortes. Ele é um modelo de eletromagnetismo que não veio da interação forte, mas que ele acaba encontrando uma ressonância com o modelo axiônico da TCD, que é o problema da violação de CP, violação de CP na interação forte. Então a gente começa a ver que a física é uma só, o que aparece no eletromagnetismo acaba aparecendo na termodinâmica quântica também, só que no eletromagnetismo esse termo está associado a um certo tipo de material. Então o André está dando uma estudada nisso, como você vai ter que fazer a apresentação, você já faz um treinamento aqui, né? E o pessoal está aprendendo alguma coisa nova, você traz as referências lá do trabalho, por favor, o efeito Ewing, a questão do monopólio, uma coisa interessante nesses isolantes topológicos, aparece uma fracionalização da carga. A gente sabe que a carga elétrica geralmente é um múltiplo inteiro da carga elétrica, mas a gente agora sabe que pelos quarks a carga já não é mais inteira. Quarks tem que ter cargas 2/3 e menos 1/3. Então as cargas são fracionárias, as cargas dos quarks. A questão é que na matéria condensada, no efeito quântico, Hall quântico fracionário, que é um efeito Hall quântico inteiro, não. A gente sabe lá do efeito Hall quântico que os platôs de condutividade eles são quantizados em números inteiros. Porém, o efeito Hall quântico fracionário ele aparece com um certo tipo de material onde ele dá a entender que nós temos objetos com cargas, por exemplo, 1/3, objetos com carga 2/3, não são quarks, são partículas carregadas, objetos com carga 2/7. Então começam a aparecer cargas fracionárias na natureza e em materiais, não estou falando de física de quarks, não. Então isso, por que um sistema de muitos elétrons ele pode se reconfigurar de tal maneira a produzir excitações coletivas que se comportam como partículas de carga fracionária? Então isso é uma coisa que tem que ser entendida. Então, qual é o modelo físico que pode explicar isso? Então a eletrodinâmica axiônica, por exemplo, ela tenta dar uma resposta nessa direção. Você começar a entender por que na natureza podem aparecer estados coletivos com cargas fracionárias, com cargas elétricas que são fracionárias. Tá? Então, o André fala, você divide depois do tempo com variante de arroz, tá bom? Bom, vamos agora fazer a seguinte discussão. Isso aqui é a densidade de momento do campo. Então, nós sabemos o seguinte, se nós variamos a energia, né? Se eu tenho energia entrando, se eu tenho um fluxo de energia, a onda carrega um fluxo de energia, claro que quando ela carrega a energia, ela está carregando momento também, na visão relativística, né? Energia é massa. Então essa radiação está se movendo, então ela carrega, vamos dizer assim, uma densidade de massa, e ela se move, ela tem um vetor de onda cá. Então ela tem um momento que está sendo transferido, o momento é esse termo. Né? Então, agora, se eu vario a energia, então eu tenho uma variação da energia no tempo, isso aqui corresponde a um fluxo de momento. Agora a pergunta é, e se o momento começar a variar no tempo? Se eu quiser contabilizar essa grandeza, não a derivada, não a variação temporal da densidade de energia, mas a variação temporal do vetor de Point. No fundo eu estou pegando o DDT do momento, da densidade do momento. Então vamos pegar, para mim o momento vetor de Point agora, eu vou incluir o termo xi. Então ele é 1/μ0. Então vai ficar derivada temporal do F, vamos chamar assim, vamos botar assim, derivada temporal do F, vetorial B, mais
é vetorial derivada temporal do D. Mais psi, tem um zero que está em evidência, mais psi, derivada temporal do φ, vezes o A, mais psi φ, derivada temporal do A. Certo? Então, estou derivando. O que eu espero quando eu pego a variação temporal do momento? Eu espero ter alguma força. dp dt é F, é força. Então, se eu estou variando, se agora eu estou estudando a variação temporal, né, dessa densidade de momento, eu devo obter de alguma forma alguma grandeza que seja uma densidade de força. Eu espero que isso aqui possa, de alguma maneira, né, estar medindo, tá dando uma medida de uma densidade de força. Invocando ainda, né, um pouco uma ideia newtoniana de que derivada temporal do momento me dá força. Então eu tenho uma densidade de força. Agora, se eu tiver uma equação de continuidade, eu vou ter uma divergência de alguma coisa que vai sair daí, ddt, né, de alguma coisa, para ser uma equação de continuidade tem que ter uma divergência. Vai ser divergência de quê? Que grandeza física também vai estar saindo daqui. Vamos tentar ver isso. Então, só estou tirando a derivada temporal daquele termo lá. Então, vamos usar aí as equações de campo. Se eu estou, né, no vácuo, então vamos fazer o seguinte aqui. dE dt. Então, rotacional. Nós temos o seguinte aqui. O rotacional de B mais se A é igual a 1 sobre C2 dE dt mais B0 J. Vamos dizer que a gente faça. Isso vai valer a pena então a gente já substituir isso. O que eu estou precisando? Estou querendo gerar uma equação de continuidade. Então, eu estou precisando gerar divergência rotacional. Do lado direito, eu não tenho nada disso. Então, estratégia seria que do lado direito eu substituísse as derivadas temporais dos campos pelas equações de Maxwell. Então, eu sei que o rotacional de B mais se A é 1 sobre C2 é dt mais B0J. É a equação de Maxwell, né, em presença do termo de próprio. Se fosse Maxwell puro, seria isso. Então, vamos substituir o dE dt por tudo isso aqui. Vamos colocar aqui. Então, esse termo aqui está. Vamos guardar aqui 1 sobre B0. Então, vamos ter lá. Então, eu vou produzir. Então, vou multiplicar logo por C2 aqui. Vamos multiplicar logo por C2 aqui. Tira esse C2 daqui, multiplica aqui. B0, C2. Então, multipliquei tudo por C2. Vai ficar só o dE dt. Então, o dE dt vai ser C2 rotacional de B vetorial B. Sempre vetorial B. Mais C2 si A vetorial B. Menos B0 C2 J vetorial B. Tá certo, não errei um sinal. Então, isso aqui foi esse primeiro termo. Está feito aqui. Vamos botar na segunda linha o segundo termo. dp dt, então, rotacional de E, isso não mudou. Na formulação de prova, se o material é supercondutor ou não, o rotacional de E continua menos dp dt. Então, o dp dt é menos rotacional de E. Então, esse segundo termo aqui vai ficar menos E vetorial rotacional do E. Aqui ficou mais. Vamos usar aqui. Vamos ver se aqui a gente pode fazer isso. Vamos fazer aqui a seguinte coisa.
eu já tinha usado o DDT, tá certo. A gente pode fazer o seguinte, o dφ/dt, vamos fazer a seguinte manipulação. Então. 1 sobre C2 dφ/dt mais divergência de A é igual a zero. Então eu posso trazer uma divergência para essa equação substituindo dφ/dt, bota aqui um C2, então substituindo aquele termo lá, o dφ/dt por menos C2 divergente de A. Então esse termo aqui vai ficar menos si C2 divergência de A esse termo aqui, ele tem a derivada do A. Derivada temporal do A não quer me dizer nada, mas eu posso jogar a derivada temporal para o φ. Olha a manipulação que nós vamos fazer com esse termo. Vamos descrever esse termo aqui como sendo uma derivada temporal total. Vai ficar ddt do xi φ vezes A. Esse termo lá, vai ficar isso tudo aqui. Agora eu tenho que descontar a derivada temporal do φ. Menos si dφ/dt A. Certo? Sei que aquele termo lá é uma derivada temporal de um produto. E desse produto eu subtraio aquilo lá. Então, aquilo é uma identidade. Aquele termo é aquela derivada menos o segundo termo. E aí, essa derivada temporal que está aqui, eu posso explorar desse lado. Eu incorporo ela aqui numa equação de continuidade. Então, o que eu posso trazer? Esse termo aqui, então, ele tem 1 sobre μ0. Então, esse termo aqui, vamos fazer o seguinte, para a gente já, vou apagar isso aqui, já dá um destino para esse termo aí, tá? Já dá um destino para esse termo aí. Vamos fazer o seguinte, esse termo que está aqui, ele aparece com 1 sobre μ0, si. Então, esse termo aqui vai transitar para cá. Então, eu vou jogar ele para cá. Vamos lembrar que no final, aqui nós vamos acrescentar esse termo. Menos si sobre μ0. DDT do φ. Então, isso aqui fica aqui, deixa eu botar tudo aqui dentro. Menos DDT do psi sobre μ0 φ. Então, esse termo aqui. Então, esse termo aqui, então, eu acabei com esse termo, reescrevi esse termo dessa forma. E aí, esse termo aqui, eu recoleto para o lado esquerdo. Então, fica menos DDT disso, esse termo já morreu de vez. E aqui, eu substituo. Então, esse terminho aqui, me sobra isso aqui. Menos o si, DDT do φ, vezes A. Então, agora eu posso fechar esse lado direito aqui. Só que agora eu faço a mesma coisa. DDT do φ é menos C2 divergente do A. Tá? Né? Então, menos é. Então, ele é menos C2. Vai ficar mais si C2 divergência de A vezes A. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, eu escrevi esse termo como sendo aquela derivada menos esse termo aqui. Então, eu até fiz uma besteira, eu acho, que era o seguinte, né? Quando eu tirei o DDT, né? Podia ter deixado já, quando eu tirei o DDT daquilo lá, talvez eu não pudesse ter deixado. No fundo, esse termo vai cancelar esse, porque esse termo aqui, quando eu usar isso aqui, vai ficar DDT, vai ficar menos C2 divergência do A, vai produzir mais esse termo. Então, na verdade, esse termo aqui cancela isso. Então, o que esse termo mandou, na verdade, foi aquele termo lá para o lado esquerdo. Pode parar, porque isso eu entendi que na verdade. Né? Então, vamos tirar esse termo. Apagar isso aqui. Então, apaguei isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Não tem mais confusão.
pode sair daqui, e aqui nós temos um A vetor B. Então vamos trabalhar, vou dar um intervalo agora. Um intervalo, depois a gente vai começar. Então, vamos tentar agora, a nossa ideia agora, então, quando eu incorporar esse termo aqui com sinal menos, a minha ideia agora vai ser nós tentarmos produzir do lado direito alguma coisa que possa dar alguma divergência, quer dizer, alguma coisa que possa sair daqui, alguma coisa que possa sair daqui e alguma coisa que possa sair daqui. Lembrando que esse B aqui é rotacional de A. Então, já vamos substituir esse B aqui pelo rotacional de A. Só para a gente não esquecer disso, vai ficar aqui um rotacional de A. Beleza, então vamos trabalhar a partir dessa equação. Tá bom? São 15, 10 para 6, então a gente retoma as 6 e 5.